Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um programa Espiritismo Fácil. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Evangelho no Lar. Qual que é a importância, como que se faz, como que posso realizar esse Evangelho no Lar. Então, o Evangelho no Lar, ele é um culto doméstico, onde você vai fazer a leitura de uma obra, né, ou de um trechinho, na verdade, de uma obra, né? Vai comentar, vai fazer uma oração, a gente vai explicar daqui a pouquinho como, passo a passo, como fazer. Mas, basicamente, você vai pegar você ao acaso, você vai abrir o livro ao acaso, ou você pode pegar ali e fazer um estudo, né, trecho a trecho, por cada semana. É importante que você se dedique, você busque o estudo, né, também busque compreender melhor como funciona o Evangelho no Lar. E aqui é o programa que você vai poder ter todas as ideias, todos os pensamentos referentes a esse tema, que é muito importante para quem é espírita, para quem é cristão. Então, como funciona o Evangelho no Lar? Qual que é o propósito do Evangelho no Lar? O propósito do Evangelho no Lar é você poder, além de você se esclarecer e esclarecer os seus familiares, aqueles que estão acompanhando, participando do culto do Evangelho no Lar, você também está ali se protegendo, está ali também se elevando espiritualmente, protegendo a si mesmo contra os maus pensamentos, contra as más inclinações, contra as atitudes que você possa ter tido no dia a dia que não foram muito boas, ou que você ali, se aborreceu. Então, toda essa energia, todo esse marasmo de energias negativas que está ali lhe envolvendo, tanto espiritual quanto aqueles nessa própria você mesmo criou, você mesmo gerou, vão ser dissipados. Por quê? Porque quando você está ali chateado, triste, está com raiva ou está qualquer energia baixa que você sinta, você então vai estar alimentando aquela energia, vai estar então buscando viver aquela energia diariamente ou por um tempo determinado naquele dia. Então, por exemplo, se eu vou ao trabalho, meu chefe discute comigo ou me dá uma bronca, eu vou ficar chateado. Porém, eu vou carregar essa raiva, esse talvez rancor, ódio, talvez chateação, pro resto do meu dia, ou por próximos dias também. Qual que é a energia que eu vou estar colhendo? O que que eu vou estar alimentando? Quando eu ver meu chefe no outro dia, ou naquele mesmo dia, eu vou estar pensando, me rememorando, me recordando naquela ação, naquela bronca que ele me deu. Então, eu vou estar alimentando em mim mesmo essa energia negativa. E isso não pode. O Evangelho no Lar, ele é algo assim, uma prática, um culto que eu acho muito interessante. Porque algumas vezes a gente abre o livro ao acaso e vê a mensagem que nós, que vai nos ajudar, que parece que foi para nós aquela mensagem. Então a gente faz a leitura daquela mensagem, a gente faz o comentário daquela mensagem e reflete. Nossa, essa mensagem, o plano espiritual acertou em cheio, veio para mim, para que eu possa mudar, elevar meus pensamentos. E a gente percebe, né? A gente percebe que, às vezes, a intuição, a inspiração do espírito amigo em favor de nós ou de alguém da nossa família ou da quem esteja ali participando daquele evangelho vai trazer, né, essa mensagem para nós. E o plano espiritual, ele está no nosso meio. Ele está conosco diariamente, em todas as etapas da nossa vida. E nós buscamos, na verdade, tentamos buscar nos elevar. É essencial que a gente faça isso. O Evangelho no Lar é uma das práticas que vai nos ajudar à elevação e ao esclarecimento e à mudança de pensamento, atitude, frequência. Então, esse é um dos propósitos do Evangelho no Lar. Outra coisa, o Evangelho no Lar, que nos ajuda também é a proteção da nossa casa. Porque nossa casa, ela, quando não tem um ambiente harmonizado, não tem um ambiente apropriado para o bem, para a alegria, para a saúde, quando essa casa é uma bagunça, quando essa casa ela é desarmonizada, você tem briga, tem discussões, tem palavras de baixo cunho, né? Ou qualquer outro tipo de atitude que desequilibra, que desarmoniza o ambiente, nossa casa, então fica à mercê de espíritos que são inferiores, que estão ali buscando nos prejudicar, ou então buscando nos
nos vampirizar, né, nossas energias, nos induzir ao erro, nos induzir a uma ação, um pensamento errôneo, equivocado. Então, nós precisamos também proteger essa casa. Se a oração nos protege, o que protege a casa? A oração para proteger a casa vai proteger a casa também. Sim, protege, sim. Mas qual que é o mecanismo principal? O anular. O anular, ele cria todo um ambiente, porque ele, quando você está, né, realizando o anular, e todas as pessoas que estão com você estão fortalecendo, estão potencializando as energias para que a casa toda se mantenha elevada, se mantenha harmonizada. Então a gente começa a criar esse hábito do culto do Evangelho no lar. Isso vai então se estendendo, vai ampliando, vai fortificando, vai potencializando as proteções que há na sua casa. Então, o mundo espiritual superior não pode, de maneira alguma, né, tirar a sua liberdade. Se você não quer fazer o culto no Evangelho no lar, ou se você não quer ter bons pensamentos, então você vai estar desprotegido. E uma coisa muito importante, não adianta a gente fazer Evangelho no lar e achar, tá bom, então agora eu posso ficar ali vendo meu filme de terror, ou então vendo as minhas músicas ali que estão de baixo calão, ou ficar brigando, chateando. Vai continuar harmonizada a sua casa? Não, não vai. Essa casa vai permanecer desequilibrada. Então, quando a gente realiza o Evangelho no lar, com certeza, aos pouquinhos, a casa vai se equilibrando. As pessoas que estão ali vão se equilibrando. Não é nada do dia para a noite. Demora. Lembre-se que tudo no universo é gradual. Não existe nada para ontem. É tudo gradual. E precisa do esforço de cada um de nós. Então, eu sei que até passar uma moto aqui, até um trechinho muito interessante, né, do Evangelho no Lar, realizado no livro Mensageiros, de André Luiz, psicofísico Xavier, aonde ali a, a família realizava, né, o Evangelho no Lar, e os espíritos colocavam, né, na, nas janelas um castiçal, uma luz que mostrava que aquele lugar era protegido. Os espíritos inferiores não se aproximavam, não conseguiam entrar naquela casa, porque já tinha ali, né, um local, eles sabiam que aquele local era protegido, então eles não se aventuravam ali. Eles sabiam que não conseguiriam entrar, né? Então, a gente precisa ter ideia também que, mesmo que nossa casa seja protegida, mesmo que eu me sinta protegido, eu me esforce ao máximo para ser protegido, pode ter certeza. Todo ambiente protegido, todo ambiente equilibrado, harmonizado, toda pessoa equilibrada, harmonizada, ela tenderá a ser muito mais obsedada. O assédio espiritual inferior será muito mais intenso, tanto em você quanto nos membros da sua família. Então, muitas vezes vão utilizar um familiar que não está nem aí com o culto do Evangelho no lar, ou que não está nem aí com a sua elevação moral, vão utilizar essa pessoa para atacar você, para desequilibrar, para desarmonizar você, sua casa e os entes da sua família. E você tem que manter persistente no bem. Tem que manter ali a harmonização, o equilíbrio, o autocontrole para que você não quebre aqueles elos que vai manter a casa melhor. Mesmo que aquela pessoa desequilibre toda a família, se você mantivesse em postura firme, equilibrada e com autocontrole, você então conseguirá fazer com que a casa mantenha-se certo equilíbrio. Então, o Evangelho no Lar nos ajuda e muito. Outra coisa que nos ajuda também no Evangelho no Lar é que muitas vezes, quando você faz o Evangelho no Lar, além de esclarecer a nós mesmos e àqueles que nos estão ajudando, que estamos cooperando, participando do Evangelho no Lar, estamos também ajudando e esclarecendo os espíritos inferiores que estão ao nosso lado, nossos obsessores, nossos assediadores espirituais. Então, nós vamos ajudar a ampará-los, porque muitas vezes a desobsessão, o amparo espiritual que esses espíritos procuram em nós, por nos ver como luz, por nos ver como fontes de equilíbrio, como fontes de harmonia, estão conosco para poderem aliviar essas dores, as suas
as aflições, seus sofrimentos, se aproximam de nós. Então, o mundo espiritual consegue, através do Evangelho no Lar, esse culto doméstico cristão, fazer esse amparo, fazer levá-los até as colônias espirituais, até os hospitais, os pontos de socorro do mundo espiritual, e levá-los a esclarecimento. Então, muitas vezes, uma palavra que você fala, que você lê, que você comenta, uma oração que você faz, vai ajudar fazer com que esse espírito desperte da sua mente viciada, do seu sofrimento, é, encontre ali um caminho, o plano espiritual superior consiga ali te utilizar como ferramenta de despertar, que a ignição que vai ajudar aquele espírito a se ligar que ele está ali sofrendo, está chateado, está aflito, ou está ali doente. Então, é o ponto que vai ajudar esse espírito a ser resgatado, ser ali consolado, ser curado. Então, nós também temos esse trabalho. Porém, é importante dizer que o objetivo do Evangelho no Lar não é esclarecimento espiritual dos espíritos. O objetivo do Evangelho no Lar é para o nosso próprio esclarecimento, para nos elevar o nosso espírito, nossa frequência, mudar nossos pensamentos, nos ajudar nossa evolução, nosso progresso moral. Então, esse é um dos objetivos do Evangelho no Lar. Jamais será objetivo uh, para esclarecer um espírito ou obsessor, ou esclarecer uma pessoa também que está participando, né? Porque muitas pessoas utilizam o Evangelho lá para dar diretos para certas pessoas. Não é esse o objetivo. Isso vai criar desarmonia, vai criar o oposto daquilo que é o objetivo do Evangelho lá. Assim como o Evangelho lá não é mediunidade, não é para receber espírito, não é para doutrinar espírito, não é para dar passagem para espírito se manifestar no Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar é um culto doméstico da família, ou daqueles amigos, ou daqueles vizinhos que estão participando com você. É o culto para encarnados, não para desencarnados. Obviamente, como falei há pouco, é de forma indireta, sem a gente querer, sem a gente perceber, há sim, às vezes, um crescimento espiritual de algum espírito que esteja próximo, que esteja recebendo esse, esse auxílio, né? Outra coisa importante também a gente abordar é que o Evangelho no Lar, você pode fazer um próprio para sua família, ou outro só para adultos, pode fazer pode incluir crianças e animais, ou você pode fazer só para crianças. Aí o culto, o Evangelho no Lar que você queria fazer, como você quiser fazer, se é só para adultos, né? E fazer um outro próprio só para crianças, para os seus filhos. E eu acho interessante incluir toda a família, seja adulto, seja criança, jovem, adolescente, não importa, idoso, não importa. Eu acho que o Evangelho no Lar deveria se colocar todas os integrantes da família, todos que queiram participar. Outra coisa importante que no Evangelho no Lar não se deve obrigar ninguém a participar, porque a pessoa que está obrigada vai emanar energia negativa, vai desequilibrar, vai perturbar o ambiente mental, ambiente energético daquele culto. Então não obrigue ninguém. Convide sempre. Querer participar, participa. Se não quiser, não participa. Então, a gente tem que convidar a criança, né? Convidar até o animal, né? A gente põe convidar o animal também, né? Que vai estar participando. Muitas vezes, a maioria das vezes, os animais se aproximam de nós quando a gente está fazendo evangelho lá, sem a gente convidar, eles vêm, né? É uma gracinha. E então eles participam também. As crianças também, elas sentem, né, que aquele momento é bom, vai participar de forma voluntária, né? Aí você pode dar ali dá para ela pintar, né, um desenho sobre Jesus, fazer um evangelho à parte, depois dos adultos. Você pode fazer o método que você queira, né? O que não pode é excluir as crianças, né? Excluir os animais que estejam próximos. Todas as pessoas que queiram participar devem participar, tá bom? Então, só reforçando, o Evangelho no Lar é um evento, é um culto para todos.
Você pode fazer primeiramente para os adultos, e na sequência você pode fazer para a criança ali, falando uma frase, ou tá incluindo junto ali no evangelho com adultos, né. Então acho interessante a gente buscar caminhos que possam ajudar a criança também. Outra coisa importante, eu posso fazer evangelho no lar sozinho? Com certeza. "Ah, mas eu convidei ele, tenho 5 integrantes da minha família, convidei todo mundo, ninguém quer participar. Posso fazer sozinho?" Pode. "Ah, ninguém na família quer participar, mas o meu vizinho quer participar, a minha amiga quer participar, pode participar?" Pode. Apesar que é um culto doméstico familiar, todos nós somos integrantes da família cósmica, universal. Então todos nós somos participantes, né, participamos, somos membros da família cósmica. Então, a coopera, fortalece, potencializa a prática do evangelho, né. Então acho muito importante sim a gente fazer. Então não devemos, impedir ninguém que faça, ninguém que queira participar, então assim que não podemos também obrigar quem não queira participar. Mas como é que se faz o evangelho no lar? Evangelho no lar, a gente pega um livro, normalmente ou a Bíblia, ou o Evangelho segundo o Espiritismo, ou algum outro livro que possa ali servir, que traga mensagens positivas, mensagens que possam ali elevar nossos pensamentos, possam trazer reflexões. A gente pode então fazer o estudo ou abrir esse livro ao caso. Como é que funciona? Reuni Então, para poder fazer isso, a gente precisa do seguinte: a gente precisa determinar um horário e um dia. Você pode fazer uma vez por semana? Pode. Posso fazer 2, 3 vezes? Posso fazer todos os dias? Posso. Pode tudo, mas desde que você faça o seguinte: você tem que cumprir o horário e com o dia. Então vamos supor que eu faça toda terça-feira. Toda terça-feira às 8 horas da noite eu vou fazer Evangelho no Lar. Então toda terça-feira a gente vai fazer Evangelho no Lar, não importa aonde a gente estiver. A não ser que haja naquele dia específico, né, vamos supor, semana que vem eu vou viajar, vou viajar para um outro lugar. Então eu já aviso, faço uma oração, ou mesmo no próprio Evangelho no Lar, finalzinho, faço uma oração: "Ó mundo espiritual, não vou participar, a gente vai poder participar, não vai poder se reunir na semana que vem, mas no tal dia a gente vai voltar aqui com a prática do Evangelho no Lar." Os espíritos que nos acompanham gostam de compromissos, gostam que nós nos comprometamos com o horário, com o dia, porque eles têm muito mais o que fazer. Eles não podem ficar à nossa mercê, eles não são nossos empregados. Eles não podem estar participando no momento que a gente quer. Tem que ser tudo determinado, porque tem muitos afazeres no mundo espiritual. Então precisamos aí coordenar e ser organizados para que possamos fazer nosso evangelho no lar. Então, só recapitulando tudo que eu falei até agora, é importante que façamos o evangelho no lar, né, para proteção, para elevação, esclarecimento moral. Convidamos todos aqueles que queiram participar, não obriguemos ninguém. Façamos um dia e horário específico que determinarmos. Pode ser vários dias, pode ser um dia da semana, pode ser vários dias da semana, você que sabe. Pode incluir crianças, e é essencial que inclua os animais também. Se alguém, algum vizinho, algum amigo, quiser participar também, acho seria interessante que também participasse. E o evangelho lá é feito como? Então, todos reunidos naquele horário específico, alguém vai abrir o livro, vai fazer a oração, né, vai abrir o livro, né, e alguém vai fazer a oração inicial. Faz a oração inicial, depois faz a leitura do trecho que a pessoa abriu, né, vai escolher um trecho específico, ou uma página, ou um trecho, tanto faz. Vai fazer a leitura, vai fazer o comentário, depois alguém faz a oração, né, a oração final, e aí pede a frutificação da água, sempre traga, né, todo mundo traga a sua água, né, pode ser um copo d'água, pode ser uma jarra d'água, ou uma garrafa PET, não importa. Peça para o mundo espiritual fluidificar essa água, e você então encerra o momento. Quanto tempo que deve durar o evangelho no lar? Normalmente entre 5 a 15 minutos, não passando de 15 minutos, tá? Normalmente entre 5 a 15 minutos. Esses são as principais, dicas, né, as principais sugestões que a gente sugere referente ao evangelho no lar. E se você
não conhece o nosso canal, se inscreve no canal, deixa o like, comenta e compartilha. É muito importante que você divulgue esse vídeo para mais pessoas, para que mais pessoas conheçam e possam começar a fazer o Evangelho no Lar, esse culto doméstico que só tem a nos ajudar. E outra coisa, mas não esqueça, a gente finalizar aqui. A gente percebe que, né, muitas vezes a pessoa está ali desanimada, está chateada, como eu falei, a família está desarmonizada. Com a prática constante e séria, rigorosamente, né, naquele horário, naquela data específica, aquele dia específico, a gente começa a perceber uma certa leveza, perceber que as coisas começam a melhorar. No início, assim, né, às vezes pode acontecer de perturbar, né, quando o espiritual inferior estiver, alguém da família ou a família estiver sendo obsedada, pode haver um pouquinho mais de perturbação espiritual. Mas, se a gente permanecendo, resistindo, continuando com a prática, a gente vai ver que em algumas semanas começaremos a ver resultados positivos e as coisas vão começar a andar. A gente vai começar a se sentir leve, as brigas vão começar a parar ou diminuir. E outra coisa, nossos caminhos vão começar a fluir. E aí a gente começar então a sentir os resultados na prática desse evangelho no lar, esse culto maravilhoso, que é um culto não só espírita, mas de todos os cristãos que estão aqui na Terra. Então, agradeço a todos pela presença, vejo você no próximo programa. Até mais.